Eu sei que são muitas informações sobre essa estrutura toda do recurso, mas isso tudo é só para vocês entenderem como funciona. Não precisa decorar esses nomes, é tudo um processo muito natural. A gente recebe uma resposta, a gente não concorda, a gente vai acionar o recurso e essas etapas vão acontecendo de acordo com o que está previsto em lei. A gente não precisa pensar muito sobre elas, é só a gente saber o motivo da nossa reclamação, saber o que exatamente a gente entende que está errado na resposta e seguindo ali o passo a passo, né? Então, geralmente eu estou colocando aqui o exemplo do governo federal, porque é o que acaba atingindo mais pessoas, mas vai ser muito parecido quando a gente mandar pedidos aí para prefeituras, governos estaduais, judiciário, legislativo, enfim. Você vai receber um e-mail mais ou menos parecido com esse, dizendo que a sua resposta foi atendida, que o seu pedido foi atendido. E vai ter um link, vai ter alguma forma de você entrar no sistema para ver o que foi respondido. Nesse caso, por exemplo, que eu coloquei no print, eles estão dizendo que a minha pergunta estava duplicada, ou seja, que eu já tinha feito uma outra pergunta e que por isso eles não responderiam a essa solicitação. Mas na verdade não era bem assim, eu tinha feito duas perguntas diferentes, então eu queria abrir um recurso. Existe ali um botão que está bem explícito, até em uma cor diferente, né? Dizendo recorrer em primeira instância ou recorrer em segunda. Ali a gente viu, né, os vários degraus que existem de recurso. Então você vai simplesmente apertar ali e escrever o texto do porquê você discorda daquela resposta. E veja bem, por mais que seja importante a gente entender como funciona a lei e, se possível, citar trechos da lei, né, quando a gente achar necessário, no momento do recurso, o mais importante é a gente deixar muito claro o que está errado na resposta. Se a gente pediu uma informação e ela não veio, se a gente pediu uma informação e ela veio pela metade, ou se o que o órgão respondeu é muito diferente até do tema ou do detalhe específico que a gente queria, é só a gente escrever exatamente isso. Não foi essa solicitação que eu solicitei, por exemplo. Os dados que eu pedia eram referentes a tal coisa. É só você deixar muito claro que não é o que você pediu. E existe ali, quando a gente vai abrir o recurso, né, alguns botões algumas opções que a gente pode escolher de qual é o tipo de discordância que a gente teve, né? Então, como eu citei, né, informação incompleta, informação não corresponde à solicitada. Tem algumas categorias ali, não necessariamente isso vai fazer muita diferença no resultado final. O que importa mais de fato é o que a gente escreve no corpo do texto, né? Toda vez que a gente receber uma resposta, é interessante a gente dar uma olhada no anexo que vem junto dela. Às vezes tem ali os motivos, né? Por que o poder público negou o acesso ao pedido que a gente solicitou. E aí ali vai ter uma justificativa legal que inclusive vai servir para a gente testar, né? Olhar na legislação, olhar em outros pedidos que já foram registrados, para buscar, afinal, eles têm razão, faz sentido isso aqui que eles estão falando? E por isso é muito bom a gente revisar o que a gente mesmo escreveu, né? Às vezes a gente colocou de uma forma o pedido de informação que quem recebeu não entendeu muito bem. Então, às vezes, só negou a informação, não é porque a informação é sigilosa ou porque eles estão tentando proteger um político, não é. Às vezes é só porque o que você perguntou não está muito claro. Às vezes a gente não escreveu de um jeito explícito, às vezes a gente não fez uma referência a um link externo, como eu comentei, né, para a pessoa poder abrir e ler do que de fato a gente está falando, né? O recurso ele é muito importante, inclusive porque ele funciona em boa parte das vezes. Eu trouxe aqui um dado que é disponibilizado pelo próprio governo federal, de que em quase metade das vezes que alguém abre um recurso, o governo reconhece que de fato houve um erro ou que houve uma falta de informação e vão ali e colocam uma informação nova, né? E muitas vezes o que acontece, na verdade, é só um equívoco. Eu trouxe aqui um exemplo quando a gente está falando de orçamento, que é muito comum a gente confundir, por exemplo, o que é uma despesa empenhada, uma despesa executada, né? Tem esses termos específicos que são usados para falar de orçamento. Então, dependendo da forma como você escreve o texto, eu quero saber qual foi o valor empenhado para tal atribuição do órgão e eles não entenderam, ou você, enfim, você não usou a palavra certa. Por isso que é sempre bom fazer uma boa busca antes de escrever o pedido para saber exatamente o que a gente quer. A gente quer saber quanto o governo planejou gastar naquele ano com uma política ou quanto ele de fato gastou, né? Isso faz uma boa diferença na hora de pensar em orçamento público, por exemplo. Não é o foco desse curso, a gente não vai falar das etapas do orçamento, mas é preciso ter em mente que quando a gente pergunta alguma coisa sobre um tema que seja complexo, é bom que a gente coloque ali todo o detalhe possível daquilo que a gente tem interesse em receber como resposta.
E por fim, acho que vale dizer também que muitas vezes a resposta negativa é só às vezes o servidor não teve tempo de buscar o que você queria, então simplesmente insista, abra um recurso e diga: "Está faltando alguma coisa". E são boas as chances, né, quase 50% de chance, de que a resposta nova que vai chegar a partir do recurso seja melhor, seja mais completa do que a resposta anteriormente dada.